Treta em família. Eu fiquei me sentindo um pouco Cristina Rocha de fazer esse vídeo. Vocês não sabem, né? Porque eu já vi o vídeo todo. O vídeo é longo, né, menina? A gente viu aqui com o chat. E aí agora o que eu tô fazendo no início do vídeo. Mas eu tô assim, eu tô me sentindo a própria doutora Anaí depois dessa história. É uma história de treta de pensão. Achei no início que era ruim. Quando chegou no final, parecia que tava no início. Mas assim, gente, quem tem a razão eu não sei. Porque isso aqui não é um tribunal, isso aqui é o TikTok. Não sei quem tem razão. Não quero ser processada. Será que eu deveria subir esse vídeo no canal mesmo? Não sei, assiste aí o vídeo e depois você descobre. Me conta, assim. Sobe, Beta, sobe sim. O dia que eu quase desisti do meu negócio por causa da ex-esposa do meu marido. O ano era 2022. Eu tava no auge do meu negócio digital. Eu já tinha faturado mais de 300 mil reais com a venda de infoprodutos. É coach, gente? É coach, será? Outros produtores e cerca de 100 mil reais com os meus infoprodutos. Eu já tinha mentorado mais de 500 pessoas e em junho daquele ano eu ia fazer o meu primeiro lançamento grande. Minha amiga, a querida, ela tá aproveitando a fofoca pra se divulgar, obviamente. Ela é esperta, né? Esperta não nasceu ontem. Já disse quantas pessoas mentorou, só não entendi ainda o que ela vai fazer. Que seria a minha comunidade de marketing. Eis que dias antes do meu lançamento, o meu marido recebe uma carta referente a uma ação judicial de revisão de pedido de pensão. Até aí, ok, direito da mãe do filho dele. O problema é que esse documento falava muito sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre o meu faturamento, sobre as minhas conquistas, sobre o meu conteúdo, que foi inclusive descrito como conteúdo de ostentação. Ih, menina! Quando na verdade tudo que eu ostentava era a liberdade de ter abandonado um cargo público para empreender na internet e fazer as coisas que eu amo. Onde uma decisão e muita mão na massa. É tipo um vídeo de venda, né? Não é nem um vídeo de fofoca, é um vídeo de venda da história dela, metendo a fofoca da ex-esposa do marido. Havia me feito chegar. Sim, eu inspirava e motivava pessoas todo santo dia. Eu ensinei milhares de pessoas a iniciarem no digital e a transformarem as suas vidas, assim como eu tinha transformado O Pablo Marçal já entendeu, meu amor. Conta a fofoca. a minha. Mas, por causa dessa situação, eu simplesmente travei. Travei feio. Travei por medo de ter que assumir responsabilidades que não eram minhas. Ué, tá junta na alegria e na tristeza. O homem já veio com um presentinho. Travei por medo do julgamento alheio. Travei por medo de prejudicar o meu marido. Travei por medo do que as pessoas iriam pensar. Justo eu. Eu parei de divulgar a minha comunidade de marketing que eu tinha me esforçado tanto pra construir. Eu parei de ajudar e engrandecer pessoas com o meu conhecimento. Por causa dessa situação. Parei de engrandecer e ajudar pessoas. Arrasou, Jesus. Eu simplesmente deixei de lado. Eu abdiquei do que fazia o meu coração bater. Por causa de uma pessoa que não tem absolutamente significado nenhum na minha vida. Eu entrei em depressão. Adquiri ansiedade, síndrome do pânico. Adquiriu ansiedade, parcelada em 12 vezes. Eu perdi a confiança em mim. Isso fez com que eu me ausentasse 1 ano da internet. Ou até mais. Comentaram uma coisa aqui no chat muito bom. Beta, você caiu no Fofocoach. 1 ano de trabalho perdido. 1 ano de uma construção jogada no lixo. Mas apesar de tudo isso, eu construí um novo negócio, 6 dígitos nos bastidores. E finalmente... Meu Deus, não teve fofoca nenhuma. Ela só contou a própria história. Que ódio. E agora, eu me sinto pronta pra voltar a falar e mostrar meu trabalho aqui abertamente. Eu me sinto pronta pra voltar a compartilhar a minha rotina, as minhas empresas, os meus negócios, os meus conhecimentos e tudo aquilo que pode transformar a vida e o negócio de outras pessoas. A lição que fica é: algumas pessoas vão precisar te diminuir pra que elas pareçam grandes. Que te diminuir, amor? A mulher só tá querendo uma pensão pro filho dela. Que surto, cacete. Não é tudo sobre você, não. A vida não roda em torno de tudo. Da tua conta bancária e da tua conta de investimento da XP. Pelo amor de Deus, amor. Calma, relaxa um pouco. Você não é insegura. Você está insegura. Não permita que aquilo que jamais terá impacto no seu futuro impacte o seu presente. Aquilo chamada Justiça Federal. Jesus, que surto esse vídeo. Não entendi nada. Mas os 6 dígitos mesmo de verdade? Ou é o que a sua advogada falou? Tim Camila Brito, eu acho que é o nome da mulher, né? Vim pelo vídeo e resposta da ex. Você separou do homem? Separar por quê? Ué, a advogada não falou que eram ganhos falsos? Ih, menina. Acho que isso aqui é um spoiler já, né? Que pelo que eu entendi, a mulher que a gente vai assistir agora respondeu a esse vídeo aqui da querida. Eita que vai ter esposa de da coach. Da co-coach. Nada contra você, viu, amor? Adoro o seu trabalho. Não conheço, mas já adoro. Tem algum curso pra eu comprar? Me manda aí que eu passo o cartão. Agora é a treta. Agora é a mãe. Camila na vida. É a treta dela que ela vai contar. É 12 minutos de vídeo, gente. Pelo menos esse vídeo vai ter 20 minutos, graças a Deus. Vamos lá. Vai, Camila! É com você. O dia que eu quase desisti do meu negócio por causa da ex-esposa do meu marido.
A ex, no caso, sou eu, conforme vocês viram, é de mim que ela está falando. Pra quem viu o vídeo sabe do que tá acontecendo, beleza? Quem não viu, vou fazer um breve resumo. A gente viu o vídeo, não entendeu absolutamente nada, porque no vídeo, basicamente, ela falou que ela comprou um Porsche, que ela tem 300 milhões, que ela foi para as Ilhas Caimã, que ela comprou 5 maridos. Basicamente foi isso que ela falou no vídeo. A história mesmo não aconteceu muito. Resumo. Ela fala que eu estou processando o atual marido dela, por falta de pagamento de pensão, e que no caso eu citei ela no processo com relação ao trabalho dela, que seria marketing digital, e ela expõe nas redes sociais os valores que ela ganha, e por isso ela foi citada no processo, e ela disse que por causa disso ela parou de trabalhar com isso, ela desenvolveu depressão, ansiedade, crise de pânico. Adquiriu ansiedade. Sou culpada disso, porque coloquei ela lá no meio do processo, e que eu sou uma pessoa que não deveria ter importância alguma na vida dela, mas que afetei ela desse jeito. Enfim, eu jamais tornei essa situação pública porque eu não quis envolver o meu filho nisso, não quis expor ele a isso. Mas como eu fui cutucada, então eu vou falar, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre isso e eu vou explicar pra vocês direito essa história. Graças a Deus! Vai, Pabla. Ah, não, essa aqui não é Pabla, não. Vai. Casados há muitos anos, e logo que nos separamos teve o processo de separação, onde ficou definido que a guarda seria compartilhada e ele pagaria um valor X de pensão. Esse valor não estava sendo pago e eu processei ele, isso em 2016. E lá em 2016 foi decretada a prisão dele por falta de pagamento de pensão. Ó. Yeah! Eu tinha que ter os sons do ratinho. 2016. Se vocês quiserem parar a tela pra vocês conseguirem ver melhor. Eu quero parar sim. No mais, nos termos do parecer favorável do Ministério Público, decreto a prisão civil de Jurandir Juracir de Silveira pelo prazo de até 30 dias, ou até que seja pago o valor devido, inclusive incluindo-se as parcelas que se vencerem até o dia do pagamento, como constou expressamente de mandato de citação, até o que dispõe o parágrafo 3 do artigo 528. Que eu sei que tá pequenininho. Decreto a prisão civil de... Não vou citar nome de ninguém, porque não quero ser processada, né? Mas, ou Deus ficou com dó dele, ou ele tem muita sorte. Porque ele foi intimado a respeito desse mandado de prisão civil em período eleitoral. E em período eleitoral, prisão civil não pode ser feita, porque a pessoa ela tem que ir lá votar. Então ele foi intimado numa sexta-feira e ele não ficou preso porque no domingo tinha eleição. Então ele se deu bem, conseguiu acertar isso. Beleza. Os anos foram rolando. E ele pagou por um tempo a pensão e depois parou de pagar. Ou então pagou menos do que deveria, entende? E ele sempre se justificava, uma coisa ou outra. E assim, eu nunca estava de acordo com isso, que ele não pagasse ou que ele pagasse menos. Não, precisa pagar a pensão do menino, o menino precisa estudar, precisa ter plano de saúde. Ah, uma informação importante. Meu filho teve câncer. Jesus. Quando nós ainda éramos casados, meu filho tinha menos de 1 ano. E depois desse período... Quem teve câncer tem que fazer um acompanhamento pro resto da vida. Não tem como ficar sem plano de saúde. Não tem como. Porque você precisa, ainda mais nos primeiros anos pós-câncer, onde a imunidade está muito baixa. Inclusive, depois desse período, ele não pagava pensão e por causa disso eu não estava conseguindo manter sozinho o plano de saúde. E pro meu filho não ficar sem plano de saúde, quem pagou o plano de saúde foram os meus pais, que se ofereceram porque eles souberam da situação. Ai, homem, né? O que esperar? Porque ele não pagava, ele não dava nem dinheiro suficiente pra isso, porque nessa época ele não pagava nada de pensão. A melhor parte dessa história é que são as duas mulheres que aparecem. O macho tá fazendo o quê? Não tá aqui, tá nem aí. Mas foi uma época que eu não queria arranjar problema pra minha cabeça, porque eu sabia que se eu metesse um processo, ia me dar muita dor de cabeça. E eu não queria, então eu deixei, fui ficando. Aí depois de um período ele resolveu começar a pagar o plano de saúde do nosso filho. E depois de um bom tempo ele falou que não ia mais ajudar com nada. Eu já morava junto com o meu atual marido. E ele tinha surtado na época porque eu fui morar em outro bairro. E ele disse que eu levei o meu filho pro outro lado da cidade pra afastar meu filho dele. Sendo que eu morava a meia hora de distância da casa dele. E eu continuo morando a meia hora de distância da casa dele. Mas esse não vem ao caso. E quem tava me ajudando a bancar as coisas de casa era o meu atual marido, no caso. E ele que tava me ajudando a pagar as contas do meu filho. Porque bem nessa época eu descobri a fibromialgia e eu ainda não estava conseguindo. Ai, mulher, tudo de uma coisa nova, pelo amor de Deus. Tratamento adequado e eu tive que me afastar do trabalho. E foi nesse período, depois da pandemia, que ele começou a ajudar pelo menos com a escola do nosso filho. Não ajudava mais com o plano de saúde, mas ajudava com a escola. E ano passado foi um ano assim muito caótico, porque pra ele pagar a escola, eu tinha que ficar em cima, assim, ó, mandar mensagem. Gente, era assim, ó, 15 dias de cobrança sem fim pra ele pagar um negócio atrasado. Tanto que teve uma parcela da escola que quem pagou fui eu, porque ele pediu pra eu pagar pra ele, e que ele me pagaria essa parcela em 3 vezes.
Me pagou a parcela em 3 vezes? É o novo método de pagamento, né? Que é o parcela parcelado. Tu parcela? Parcela em 12 vezes. E a parcela? Tu parcela? Óbvio que não. Mas enfim. Aí esse ano, até que ele tá pagando direito à escola. Esse mês está atrasado. Menina, né? Chocada pelo mínimo. Impressionante, esse ano ele tá fazendo o mínimo que ele precisa fazer. Mas assim, é um dos primeiros meses desse ano que ele atrasa, porque até que a escola ele resolveu pagar direito. Só que meu filho tem desconto. Então, ele não paga o valor cheio da escola, ele paga o valor com desconto. E esse valor de pensão nunca foi corrigido. O valor que ele deveria pagar hoje de pensão é o valor que foi definido lá atrás, há muitos anos. Meu filho tinha 3 anos quando a gente se divorciou, meu filho tem 13 anos hoje. E o valor corrigido, que seria em torno de uns 900 e poucos reais, e o que ele paga hoje dá em torno de uns 700 reais. 700 reais de uma criança, mas não paga nem 2 danoninhos, gente. E o máximo querendo pagar, e a Cocote lá vendendo 300 milhões por ano, faturou não sei quanto. Tem vergonha nessa tua cara não, garota? Supostamente, tá tudo certo. Se você não quiser pagar, tua cabeça é teu guia, entendeu? Tá tudo bem. Que é o valor que ele paga da escola com desconto que eu consigo na escola do meu filho. No ano passado ainda, eu tive que ouvir dele que talvez a gente devesse colocar o nosso filho numa escola pública para não ter mais esse gasto. É verdade. Podia colocar, sabe aonde? No orfanato. Porque aí já economiza com outras coisas também. Resolve rápido esse problema. Que ele está num outro casamento agora, e ele tem uma filha, e a filha dele desse outro casamento estuda numa escola particular. Mas o nosso filho, ele queria que eu colocasse numa escola pública. Nada contra a escola pública, mas meu filho, ele estuda... Nada contra, mas nada a favor também, aquele negócio. Numa escola que ele gosta muito de estudar, a gente consegue um desconto maravilhoso pra ele. E é uma escola que está de acordo com os nossos princípios, e eu faço questão de mandar meu filho lá. A educação dele é a minha prioridade. Mas voltando ao processo, faz uns 2 anos que eu tive que processar ele de novo por pensão, porque eu cansei de ser trouxa, né? Porque eu tava sendo trouxa todo esse tempo, eu tava falando, não quero arranjar pra cabeça. Mas eu resolvi parar de ser trouxa. Gente, a pior parte, o trouxa faz esse escândalo todo pra pagar 700 reais. É realmente, pra receber 700 reais, é melhor não se estressar. As mulheres, elas desistem de encher o saco dos caras, porque puta que pariu, vou te falar um negócio. Coitada, tem que passar por essa humilhação pra receber esse troco de feira pra pagar o treco. Esse menino que teve câncer deve pagar uma fortuna de plano de saúde. E o trouxa não consegue pagar nem a escola. E cobrar a pensão, porque eu entendi que esse dinheiro da pensão não é meu dinheiro, é o dinheiro do meu filho. Eu tô deixando de correr atrás de um direito do meu filho, porque esse dinheiro é dele, não é meu. A gente podia estar usando isso pra ele, sabe? Eu levo meu filho a fazer muitas coisas. Meu filho faz esgrima, meu filho faz muay thai, ele faz bateria. Sou eu que levo, sou eu que arranjo tudo isso pra ele fazer, sou eu que levo ele em todos os compromissos dele. Mas beleza, ele ainda fala do meu caráter. Nossa, coitada, gente. Coitada, na boa. Essa criança deve gastar uma fortuna por mês e ela ainda ter que perder o tempo dela pra cobrar o trouxa de pagar 700 reais. Então estamos com esse processo, e no processo ele alega muitas vezes que ou ele não tem renda, ou que a renda dele é baixíssima, fiz um Uber só, e anexa umas coisas lá, que ele não tem bens no nome dele, e acredito que agora ele tá como se ele não tivesse emprego. Então não tem renda, não tem bens, não tem nada. Enquanto a esposa dele trabalhava com marketing digital, que eu não sei direito como é que funciona, mas... Vou te contar como é que funciona. Ela grava um vídeo. Eu não vou contar não, que eu não quero processo. Postava nas redes sociais ganhos de 20 mil por mês, e não sei o que lá. Sempre fazia questão de mostrar que estava ganhando muito dinheiro com o marketing digital. Então vocês podem ver aqui nessa postagem dela, que ela alega ali que um mês após pedir demissão, ela estava fazendo 5 vezes o valor do meu salário da época. Um ganho de 16 mil entre o período de fevereiro de 2021, o mês de fevereiro de 2021. Então, um mês, 16 mil. É porque você não entendeu. Essas são imagens meramente ilustrativas. O produto não corresponde. É tipo você chegar no McDonald's e falar assim, eu quero Big Mac. E aí você quer que o Big Mac que fique igual a foto. É só uma inspiração. E eram essas postagens com relação ganhei 16 mil em um mês, 20 mil em um mês. Como que você fala que você não tem dinheiro para pagar a pensão do seu filho e a sua esposa tá postando isso? Porque eles são casados em comunhão parcial de bens, se eu não me engano. Então, como que você alega que você não tem dinheiro para pagar a pensãozinha ali, né? E assim, eu poderia ter cobrado sobre todos os anos que ele não pagou atrasado. Eu não tô pedindo isso. Eu tô pedindo para que ele comece a pagar de maneira correta e para majorar a pensão, sim, para aumentar essa pensão, porque a gente sabe que 900 reais não dá para nada hoje em dia. E dentro da nossa realidade, que eu sei que ele tem uma realidade de vida financeira muito parecida com a minha, dentro da nossa realidade, 900 reais realmente não dá para nada.
e ele vive uma qualidade de vida com relação ao financeiro que ele tem que proporcionar pro filho dele. Isso é um dos princípios do direito de família ali, que você tem que proporcionar pro seu filho a mesma qualidade de vida que você tem. É isso que você tem que fazer. É isso. Mas por que, assim, a sua esposa trabalha com marketing digital, por que ela não paga a escola no arroba? Podia tentar isso. Até porque seria injusto ele estar desfrutando de 1000 coisas e o filho dele não tá conseguindo desfrutar dessas mesmas coisas porque ele não proporciona isso pro filho dele. É também um dos princípios do direito de família que você tenha uma igualdade ali no tratamento dos filhos com relação à parte financeira e tudo mais. Então, se você proporciona pro seu filho do teu atual casamento determinada coisa, você também tem que proporcionar pro teu outro filho de outro casamento. Não importa se ele não tá mais... se você não convive mais com a mãe dele, se você não é casado mais com a mãe dele, ele ainda é teu filho. Você precisa proporcionar as mesmas coisas para todos os seus filhos. Como ele alega que ele não tem renda, que ele não tem bens no nome dele, eu tive que anexar todas essas coisas das redes sociais dela para demonstrar que sim, eles têm condições de pagar. Não é que eu quis arrastar você pro processo, eu jamais quis arrastar você pro processo. Você não Jamais, longe de mim. Mas meu advogado queria. tem nada a ver com isso. Mas a partir do momento que você casou com ele, meio que vocês estão juntos, vocês são um só. Até porque eu fico me questionando, quem em sã consciência, que mulher em sã consciência casa e tem filhos com um homem que tem dívida de pensão, que se nega a pagar pensão? Ah, meu amor, as mulheres casam com um homem muito pior que isso. As mulheres casam com um homem que segue o Pablo Marçal. Não tem, o limite, ele é muito baixo. Eu acho isso muito estranho. Eu jamais faria isso, pelo menos eu não faria isso. Então não é que eu quis arrastar alguém que não tem nada a ver com o processo. Não, não é isso. É que ele disse que não tem condições de pagar o que ele deveria estar pagando. Eu tô pedindo pra aumentar essa pensão, porque o que deveria estar sendo pago já é muito pouco. Ele pede pra diminuir, porque fala que não tem condições de pagar nem o que ele deveria estar pagando. Sendo que a esposa dele posta nas redes sociais que fatura milhares, assim, que tá super faturando. Foto na lancha o dia inteiro. Gente, não tem como. Você ostenta, um ostenta e o outro diz que não tem migalha nenhuma. Então, por isso que eu tive que trazer pro processo, pra falar, ó, tem alguma coisa errada aí, alguma coisa não tá de acordo. E aí, a advogada deles, pra tentar defender eles, ela tem um trechinho aqui que eu separei pra ler pra vocês. O que ela fala sobre isso? Eu não sei se vocês vão conseguir ler, se vocês quiserem pausar, tirar um print pra ler, podem fazer, ou eu posso ler pra vocês também. Sai da frente um pouquinho, isso. Ademais, ao contrário do que busca fazer crer a autora, o genitor e sua esposa não possuem uma vida em alto padrão, sendo que o trabalho da mulher do requerente é justamente fazer propagandas na internet, o que não quer dizer, em hipótese alguma, que os valores ditos em stories sejam valores reais recebidos. Contudo, mesmo que assim o fosse, o que se admite tão somente tendo... acabou. Eu não sei se vocês conseguiram entender o que essa advogada tá dizendo. Ah, conseguimos entender sim. Conseguimos porque a gente, número 1, é alfabetizada. Número 2... Não tem número 2. Mas basicamente ela diz que os valores que ela postou lá nas redes sociais dela é sacanagem. Não são necessariamente verdade, que são só uma propaganda. Ou seja, a advogada foi defender e piorou a situação, porque diz que eles estão fazendo uma propaganda enganosa. E ainda a pessoa vem jogar nas minhas costas uma depressão, uma ansiedade, uma crise de pânico. Imagina ela ter que dizer no processo que o trabalho dela é uma mentira. Deve dar uma depressão mesmo, deve dar uma ansiedade. Que eu arrastei pro processo e atrapalhei o trabalho dela. Primeiro, eu não atrapalhei o trabalho de ninguém. Quem tá atrapalhando tudo isso é o seu próprio marido. Gente, imagina se a pessoa ganha milhares de reais, tem que pagar 700 reais, que não é nem a camiseta da Zara, vai entrar numa depressão profunda porque o marido tem que pagar 700 reais. Mas, meu Deus, se ela é milionária, por que não pagou essa porra logo pra te tirar? Porque se a tua depressão, a tua ansiedade custa menos de um salário mínimo, tá valendo pouco a tua saúde mental. Não sei aqui, só aqui jogando. Porque isso só tá acontecendo porque seu marido não tá cumprindo as obrigações dele como pai. As obrigações legais, as obrigações jurídicas dele. Então, se tem alguém culpado disso, é ele. Agora, se você sabe de tudo isso e continua com ele, será que você não é tão culpada quanto ele? E esse negócio aí de ser uma propaganda que não é realidade, uma propaganda enganosa, é bom dar uma revisada nisso aí, porque isso aí diz muito sobre o caráter da pessoa também, né? E esse é o pai do meu filho. Inclusive, recentemente eles anunciaram
uma nova gestação, então eles estão esperando outro bebê. Parabéns pra eles, que Deus abençoe muito. Mas não quer dizer, ademais, que qualquer gestação anunciada nos stories venha a ser uma gestação real. A gente tem que lembrar um pouco disso. Muito essa gestação. Porém, é um bebê planejado, então como que você planeja um bebê sendo que você não tem condições financeiras de pagar a pensão do seu filho, que já existe? É uma coisa assim que fica meio difícil de entender. E tem a questão também que foi feito um vídeo para revelar essa gravidez. E quem participou do vídeo foi, então, o pai do meu filho, a madrasta, né, que no caso é a esposa dele, a filha deles, que é a meia-irmã do meu filho, e meu filho. Ninguém chamou meu filho para participar desse vídeo. Então vocês entendem que, além de toda a questão financeira, tem também uma exclusão? Meu amor, ele não quer pagar R$700. Você acha que ele tá querendo que teu filho participe de alguma coisa? Eu quero que meu filho seja amado, eu quero que meu filho seja bem tratado. Ninguém convidou meu filho para fazer esse vídeo. Então, antes de sair culpando a ex do seu atual, é bom vocês pensarem bem se o seu atual te conta toda a verdade, se essa é a mesma história, se você quer que a ex do seu atual bote a boca no trombone porque você tá botando a boca no trombone, porque eu não falei nada, eu tava quieta, na minha. O pior de tudo dessa situação é pensar que a Cocote foi a primeira que fez o vídeo. Mas me cutucaram. Então, se me atacar, eu vou atacar. Adoro esse meme. Mas, enfim. E antes de se relacionarem com alguém, joga o nome da pessoa lá no Jus Brasil. Vê se ela tem um processinho ou outro. E se a pessoa Pedidinho de tem filho, você prisão. vai fazer isso mais ainda. Vai lá, pesquisa no Jus Brasil se tem um processo de pensão ou não. Porque eu não gostaria de me relacionar com um cara que não paga pensão pro filho. Porque a gente sabe que o comprometimento dele é zero, né? Porque ele não consegue nem se comprometer com o próprio filho. Mas enfim, por hoje é isso. Qualquer nova atualização eu trago pra vocês. Beijos. Cara, é foda. Um cara que faz um filho e tem um treco desse, é uma bandeira vermelha tão absurda e inacreditável. E não é possível que a mulher que tá junto com ele acha que ele não vai fazer a mesma coisa com ela caso eles terminem, né? Aí postaram aqui, ó. Você viu que ela postou o vídeo do chá revelação dizendo que o filho estava participando? Tem no vídeo dela, será? De tudo isso, ela só postou isso? Ó. A resposta. Ela falou do ganho, não sei o quê. Aí ela respondeu: aqueles que a sua advogada disse que os ganhos não são reais? Em silêncio, porque minha filha está dormindo aqui do meu lado. Não sei se é falta de caráter ou de interpretação, mas de qualquer forma, vamos lá. Existe uma coisa chamada faturamento e outra chamada lucro. Isso é faturamento. Faturamento aqui, ó, da querida, de dia 1º de janeiro de 2021. É isso? É 31/8? Nossa, mas você trabalha com marketing digital e em 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio, você faturou 275 mil? Mês 12 ao mês 8 são 20 meses. 275 mil dividido por 20. 13 mil reais que você faturou por mês. Tá, entendi. Isso é lucro. Ô, caralho, vai devagar, minha filha. Total de entradas: 153.305. Amor, mas deixa eu te perguntar uma coisinha. Você não vende infoproduto? Porque se você vende infoproduto e você faturou em 1 ano uns 150 mil, mais ou menos, tu paga aí uns 12% de imposto. Que outro gasto você tem? Ah, tá, impulsionamento, essas coisas. No final das contas, a queridona, ela ganhou 153 divididos por 20, R$7.650. Então ela ganhou mais ou menos isso aqui por mês. Não tá fazendo muito sucesso, não. Só jogando aqui um negócio. Mas é isso. Ganha bem pro brasileiro? Ganha. Mas deixa eu falar uma outra coisa também. Não foi exatamente isso que a advogada falou. A advogada não falou sobre faturamento e lucro. E como a ex do teu macho falou, o genitor esqueceu do primeiro filho dele. Nem na revelação do sexo do seu bebê, ele chamou seu filho para participar. Uma afirmação bem verdadeira como as demais, né? Não só participou, como enterrou a taça junto comigo no bolo para fazer a revelação. Precisei colocar emojis para não expor a criança. Amei. Não expôs, não.
se planejou outro filho, tem dinheiro pra pagar a pensão. Tem e paga. E eu, hoje, trabalho o dobro pra minha outra filha ter uma vida boníssima quando chegar. Acho que não foi desse vídeo que a mãe falou, e sim do outro com as mãos que está no seu Instagram. Pois sabe que quando ela revelou a gestação dela com fotos, também não incluiu o filho, mas ninguém julga, né? Bora procurar defeito na madrasta, mãe, no pai sem responsabilidade. Gente, eu não sei qual foi o vídeo, não vi também quem sou eu pra falar alguma coisa, mas ela deve ter feito um vídeo de revelação, não tava preocupada em mostrar, ela tava preocupada em mostrar a revelação, não as crianças, né? A criança, pelo visto, tá aqui. De fato, essa é a rede social da fofoca e dos haters. Graças a Deus. Bom, eu pensei muito se eu deveria fazer esse vídeo ou esperar as verdades aparecerem, assim, né, com o tempo. Porém, Por que com o tempo, amor? Um dia Jesus vai descer e vai fazer a revelação da verdade do negócio? Porque que tempo? A gente só vai saber com o tempo se vocês contarem, certo? Certo. Fiquei 10 anos calada. E com isso, 10 anos calada? Caramba, é muito tempo quieta. o outro lado acabou se prevalecendo com inverdades, fatos distorcidos, como a gente viu aí no vídeo postado, numa réplica, enfim. Então, Eu amo que tem um comentário aqui chamado "Cada vez que tu fala só piora". Lá vem aí, hein? eu decidi que eu iria gravar e vou falar pela segunda e última vez sobre esse assunto. Esse vídeo vai Segunda e última vez. Parte 1 de 5. ficar grande, porque ele não tem roteiro. Talvez ele precise ser dividido em várias partes, não sei quantas. Afinal de contas, Eu espero de verdade que nessa parte 1 de 5 ela não comece a contar a história de sucesso, o case dela. Espero profundamente que isso aí a gente já ouviu. são 10 anos caladinha, vendo esse circo todo e aguentando o julgamento de quem não sabe 1% da minha vida, da minha história, tanto eu quanto meu marido. Então já adianto que ele vai ficar grande, vão ter outras partes provavelmente, não sei quantas. Se você tiver paciência de assistir, assista. Se não tiver também, tudo bem, eu só preciso deixar muito bem claro alguns pontos. Vamos lá, do começo. Conheci meu marido em setembro de 2014, fazia cerca de 6 Era meses que uma eu tava separada, vez. mais ou menos isso, e começamos a nos relacionar. Namoramos, noivamos, nos casamos. Importante falar sobre datas, porque uma das coisas que ela insinuou muitas vezes, inclusive na internet, é que eu fui amante do meu marido. O que nunca aconteceu quando eu conheci meu Mentira, gente. Que isso? marido. Ele era separado dela. Eu não conhecia ele quando ele era casado com ela. No divórcio, ficou definido em comum acordo que a guarda do meu enteado, que eu vou chamar de João a partir de agora, porque eu vou citar ele outras vezes aqui, para não expor o verdadeiro nome, seria compartilhada. Então, uma semana um ficava com o João, a outra semana o outro ficava com o João. Também foi definido que o meu marido pagaria de forma integral o plano de saúde do João e as demais despesas da criança seriam divididas entre eles, então eles sempre se comunicariam, né? O João tinha 3 anos na época, então eles comunicariam, precisa disso, precisa daquilo, deu tanto, e cada um, meio a meio ali, dividia, e tudo corria bem. Quando eu e meu marido começamos a nos relacionar, as coisas começaram a ficar complicadas entre eles, o que era uma boa comunicação, já passou a ter Não mais. prestando atenção em nada. Eu tô cantando. Eu tô só pensando assim, que lixo. Cê tá de brincadeira. Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira. Ter mais atritos. Não sei exatamente se é por não aceitar o fim do casamento ou se é por não aceitar um novo relacionamento, porque eles já tinham separado outras vezes e tinham reatado, e dessa vez o fim foi definitivo, então talvez tenha sido mal digerido pela outra parte, o que começou a gerar muitos atritos. Então tudo começou a ficar complicado, porque ela também começou a dificultar o meu relacionamento, a minha interação com o João. O João trazia algumas coisas, algumas falas soltas que eu não acredito muito que tenha sido da cabeça da criança. E isso começou a gerar um desconforto na família inteira, né? Na época eu era namorada, meu marido tinha voltado a morar com os pais. Então começou assim, a gerar alguns desconfortos. Coitado, porque não tinha R$1, foi morar com o papai. Na família inteira, mas tudo bem, relevamos. Aos poucos a gente foi percebendo que o João foi se afastando de mim, foi parando de falar comigo, foi parando de interagir comigo, enfim. E a gente achou um pouquinho estranho isso, né? Talvez a mãe tenha falado alguma coisa, ou enfim. Mas normal não era, né? Inclusive, houveram alguns episódios da outra parte ir até os meus sogros falar sobre mim, sobre meu caráter, que eu não deveria ser uma pessoa boa, que eu não deveria ser uma pessoa de caráter bom, que eu não era flor que se cheire, afinal, olha... Você não vai acreditar. A esposa que ele arranjou é coach! Tanto de tatuagem que eu tenho, né? E o engraçado, na época ela não tinha uma tatuagem, mas hoje ela é inteira tatuada. A mãe da outra parte, inclusive, chegou a ligar pro meu marido, ir até a casa dos meus sogros e falar como que é possível
ele estar com ela, uma magrela, assim, sal, falar das minhas características físicas, como que era possível ele ter trocado a filha dela por uma pessoa como eu. Enfim, que vergonha, né? Mas seguimos, com maturidade tudo dá certo. No aniversário de 4 anos do João, o primeiro pós-divórcio, eles fariam uma festa juntos, normal, como deve ser, né? Com a presença de pai e de mãe. Mas a condição que ela deu pro meu marido, que na época era namorado, era que ele não me convidasse, que eu não podia participar do evento. Mas nem meu marido, nem os meus sogros concordaram com isso, o que acabou gerando mais atrito entre eles. Eu falei pro meu marido que, pra deixar pra lá, que tudo bem, que o importante era a presença dele na festa, não a minha, que eu não ia me importar, que tudo bem ele participar, que eu acho, inclusive, super importante um aniversário com pai e mãe, independente se são casados ou não. Eu acho super importante isso. Mas acabou que gerou muito atrito, muita confusão, e infelizmente a festa foi separada, e desde aquele ano a festa foi separada. Teve um ano exclusivo, que acho que foi em 2016, eu não lembro, que nós fizemos uma festa pra ele. Acho que foi o ano seguinte, não lembro exatamente de qual a idade, mas teve uma festa que nós fizemos para ele. E eu falei pro meu marido, convida a mãe dele, é legal, né? Tá, todo mundo, enfim, já passou, acho que já tinha 1, 2 anos que estávamos juntos. Eu falei, convida ela, pra ela participar da festa também, pra ela cantar parabéns, pra ele ter a presença do pai, da mãe. E assim fizemos, ele convidou ela. Que parte começa o momento que ele para de pagar a pensão? Foi legal, Que porque eu acho interessante, né, tá o pai e a mãe, enfim. Mas desde então, muitas coisas começaram a acontecer. E infelizmente os aniversários desde então são separados, o que eu acho muito triste pra criança, porque foto é lembrança, a gente não lembra da nossa infância quando adulto, vão ter muitas coisas aí que ele vai querer ver, vai querer lembrar, e infelizmente ele não vai ter uma foto, um parabéns com a mãe e o pai. Infelizmente. Eu sempre lidei muito bem com toda essa situação. Eu falava pro meu marido que, pra ele não esquentar a cabeça, afinal de contas, os adultos eram... Olha que meu marido não esquenta a cabeça. Boleto, Pix, de pensão, amor, que isso? Pra quê? nós. Então cabia a nós lidar da melhor maneira possível com essa situação. E uma coisa que eu sempre falei muito pro meu marido ele não vai ser criança pra sempre. Hoje ele é criança, uma hora ele vai crescer e ele vai enxergar tudo, ele vai saber quem Vai pegar o extrato da conta bancária dele e vai falar, papai, por lei você não tinha que me dar um dinheiro por mês, não? Da pessoa, ele vai tirar as próprias conclusões de tudo, então fica tranquilo. Ele é criança, a gente sabe lidar com isso, somos adultos. Pra castigar a mãe, que estava agindo de uma forma um pouco escrota, eu vou parar de pagar a tua escola e vou te colocar na escola pública. É claro que uma criança que cresce, né, que desde os 4 anos, ele é induzido a acreditar que a namorada do pai separou a família, né, que ela é a causadora da separação dos pais, é difícil para uma criança conseguir assimilar isso e levar isso numa boa. Mas, ainda assim, eu sempre fiz questão de ser acolhedora, de ser aberta, de fazer coisas legais para ele, coisas legais com ele, de conversar, de brincar. Por mais fechado, introspectivo que ele fosse, por mais arisco que ele fosse comigo, eu sempre fiz questão de estar ali, de mostrar, né, que eu estava ali, que, enfim, que uma hora ele ia ver que não era nada daquilo, né? Que ele foi induzido a acreditar, ou talvez ele chegou a essas conclusões sozinhos, enfim. Mas eu sempre lidei muito bem com isso. Eu nunca descontei na criança, nunca, né, me afastei dele, enfim. Porque, repito, a adulta da situação era eu, e não ele. E ele cresceu, né? Hoje ele é adolescente. Diferente do que a outra parte alega, nós nos damos muito bem. Temos uma relação muito boa. Trato como se fosse o meu filho. Brinco, converso, penteio o cabelo, amarro o cabelo, porque ele é cabeludinho e ele diz que quando o pai amarra dói. Então, é uma relação boa, uma relação saudável, sem nenhum empecilho, sem nada de... Trato como se fosse, gente. Eu trato como se fosse ser humano. Assim, por óbvio, também tenho uma ótima relação com o pai, meu marido, né? Que sempre foi Que bom, né? Que era o mínimo que a gente esperava. um pai presente, que sempre foi um pai amigo, que sempre foi um pai que esteve ali. Inclusive, no período pré-pandêmico, acontecia com frequência do João ficar a semana inteira conosco, a mãe buscá-lo na escola na quinta-feira e já na sexta-feira levá-lo de novo pra ficar conosco por causa de compromissos que ela tinha no final de semana. De fato. A parte 1 a gente sobreviveu. Será que a gente consegue chegar até o final? Inclusive, não foram poucas as vezes que a avó materna, mãe da genitora, ligava dizendo que a criança estava com ela, mas estava pedindo para ir com o pai. Eu não aguento esse treco de genitor. É uma palhaçada. E sabe o que meu marido fazia? Ia buscar, sem contestar nada. Ah, não. Se tínhamos qualquer compromisso, cancelávamos. Enfim, sempre foi prioridade estar com ele. Nunca houve uma reclamação, nunca houve briga de não é meu dia, sabe? Então sempre foi... E a pensão? Ele pagava? Não sei se ela chegou já nessa parte. muito boa a relação, sempre foi muito bom o convívio. Nunca houve negativa, nunca houve afastamento, nunca, jamais. Em 2016, em que ela alega que processou meu marido por falta de pagamento de pensão alimentícia e gerou um mandado de prisão em que meu marido só não ficou preso porque era período eleitoral, procede. Só que a história não é bem assim. Como eu falei no início, eles tinham um acordo verbal
Muitas vezes, inclusive, meu marido chegou a dar dinheiro em mãos pra ela, não era a época do Pix. E eu achava isso muito errado, falei pra ele algumas vezes, mas ele falou, não, imagina, ela não é capaz de fazer nada, né? Enfim, nessa época meu marido tinha uma empresa de marmitas fitness, que inclusive ele abriu junto com ela quando eram casados. Pagou um mate e um milho. Ele pagou tudo em marmitinha low carb. Tudo ele pagou a pensão da criança em espaguete de abobrinha. Ainda. E com o divórcio, ele acabou tocando sozinho. Ficou apenas ele na sociedade. Ela abriu mão, ela saiu e ele acabou tocando sozinho. Na época, ele fez um investimento numa feira de atletas, um investimento alto para participar de uma feira de atletas. E ele esperava um retorno, um resultado, mas infelizmente ele não teve esse retorno, esse resultado que ele tanto esperava. Ele retornou com uma mão na frente e outra atrás. E o que aconteceu? Ele quebrou. Ele tentou por 3 meses ali levar aquilo sozinho, porém ele quebrou. Ele fez um investimento muito alto em equipamento, em muitas coisas, e as coisas foram ficando cada vez mais difíceis, até que ele chegou à conclusão que ele teria que fechar, né? Que ele teria que fechar as portas, que ele teria que abrir mão desse negócio também, porque ele faliu, quebrou. Nisso, ele começou a ficar muito preocupado com as responsabilidades dele com o João. Mas, amiga, tu não é coach? Tu não conseguiu salvar a vida dele? O marketing digital? Outra dúvida que eu fiquei aqui na minha cabeça. E a pensão? Como que ele ia fazer pra arcar com essas responsabilidades, já que ele estava quebrado, ele tinha falido. Ele precisava comprar material escolar, ele precisava comprar mochila nova, ele precisava comprar roupas, enfim, ele precisava arcar com uma série de responsabilidades ali, e ele não sabia como ele faria isso. Falei pra ele, amor, explica pra ela o que tá acontecendo, o que aconteceu, pede um prazo. E explica que talvez você não vai conseguir dar em espécie de fato, né, o valor cheio, mas que você vai dar um jeito de honrar com tudo que você precisa honrar, com a taxa de material. Não, calma aí. Em algum momento, ela deu a entender que ele pagava em espécie e como não tinha registro, ela disse que ele não pagou. Agora ela tá falando que, na verdade, ele não ia conseguir pagar. Outra coisa. Você acha, por exemplo, tô aqui, eu e o Caio, meu marido. Meu marido faz uma dívida. Tem que pagar, senão vai ser preso. Não é parte da minha responsabilidade pagar, já que somos um casal? É muito absurdo essa ideia? Não sei, fiz aqui uma conjectura. Com as roupas, com a mochila, com a lancheira, enfim, com tudo que você precisa, que ele vai ter isso no tempo que ele precisa ter. Só que talvez você não consiga dar o dinheiro em espécie pra ela. Explica isso pra ela. Ele falou, beleza. Ouviu meu conselho, foi lá e conversou com ela sobre isso. Olha, talvez não consiga dar em espécie e tal. Preciso de um prazo, aconteceu isso, tô quebrado, fali, enfim. Mas eu vou dar um jeito e eu vou comprar tudo que ele precisa, seja de um jeito ou de outro. Eu vou comprar no cartão de crédito, eu vou parcelar, eu vou falar com alguém. Mas enfim, eu vou honrar. E honrou. Tá, ele pagou o material, ele comprou a mochila, ele comprou as roupas, tudo que ele precisava, ele honrou. Nesse meio tempo ainda, o João precisou fazer uma cirurgia de nariz, garganta e ouvido. Amígdala, enfim, aproveitou para fazer adenoide e tudo mais. Tinha uma taxa ali, cerca de R$1.000, eu acho, incluía anestesista, medicamentos, enfim. E ele precisava pagar isso, ele precisava pagar em dinheiro mesmo. Então, o que aconteceu? Ele deu um jeito, foi lá e pagou. Pagou a cirurgia, o João fez a cirurgia, tudo certo, tudo bonitinho. Aí depois ele foi no mercado, comprou as coisas que ele precisava para recuperação, danoninho, sorvete, enfim, que as coisas que pode comprar. Não tô falando isso como se fosse uma coisa nossa, né, fora do normal. Não, ele fez, não fez mais que obrigação, mas o importante é que ele fez, de fato, né, ele cumpriu com as obrigações dele. Aí que, enquanto ele tava se virando nos 30 pra honrar com tudo isso, pra não deixar nada faltar pro João, como nada faltou, ela foi lá e abriu um processo, de fato, de não pagamento de pensão alimentícia. Então ela se aproveitou dessa situação toda para abrir um processo de não pagamento de pensão alimentícia. E a pessoa que protocolou esse processo, por inocência ou não, mandou as intimações pro endereço errado, que era o endereço do ex-casal, né, onde eles moravam antigamente. Que ela sabia que ele não morava mais lá, afinal de contas, ele saiu, ela ficou e depois ela se mudou também. Então não tinha ninguém lá para receber as correspondências. Então ele nunca recebeu intimação nenhuma. Ele nem sabia o que estava acontecendo, afinal de contas, ele estava honrando, eles estavam se falando frequentemente, enfim, estava dando tudo certo, não tinha nenhum atrito, inclusive, na relação entre eles. Foi quando um dia ele recebeu uma mensagem, se não me engano, do Ministério Público, uma SMS, para ele verificar um processo que tinha contra ele, que já estava, inclusive, com prisão expedida. Não lembro se na mensagem já dizia que estava nesse ponto, mas eu lembro que pedia para que ele fosse urgente verificar. E ele foi. Quando ele chegou lá, ele foi preso. Surpresa, toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. É a Polícia Federal. Então, assim, vocês conseguem entender o tamanho da canalice disso? O tamanho da falta de caráter que um ser humano desse tem? E, de fato, era período eleitoral, né? Ninguém pode ser preso em período eleitoral, a menos que seja em flagrante. Com essa situação, ele acabou depositando o valor de R$1.000 na conta da genitora, porque, infelizmente, ele não pegou recibo, ele não guardou nota, ele não... Enfim, na inocência mesmo, né? Quem é que vai acreditar que vai levar uma facada dessa pelas costas, né? Sendo que o contato é direto, tá tudo bem, conversa, enfim. Então ele depositou na conta da genitora o valor de R$1.000, que era o que estava pedindo nessa ação.
e seguiu a vida. Confuso, né? É aquilo, pode ser que a mãe da criança tenha feito isso de sacanagem, ou, sei lá, estranha essa história, né, menina? Porque assim, alguém tá mentindo muito nessa história, né? Quem sou eu pra dizer quem é? Não tenho a menor ideia. Mas alguém tá mentindo muito. Que é aquilo, se foi combinado que ele ia pagar a pensão, mas também, se ele não tem, eu não sei se ele tem que pagar o material e a pensão também, acho que sim, né? Sei lá, gente. Uma coisa que ela esqueceu de falar é que em 2019 ela ia se mudar para os Estados Unidos com o então namorado dela, que hoje é marido, né? Então tava tudo certo, ela tinha visto, ela tinha passaporte, ela tinha, enfim, tudo certo pra ir. E quem ficaria com o João éramos nós, o pai dele e a madrasta. O pai, que ela alega... Estão falando aqui no chat que sim, que ele tem que dividir os custos da criança e, além disso, pagar a pensão também. Abandono familiar, o que nunca aconteceu, nunca houve abandono familiar, nunca, nunca, nunca. Inclusive, isso prova que ela confia tanto, do pai confia tanto, né, na relação, na boa relação que... Estão falando aqui, presentes, etc, não estão inclusos na pensão. Além do que ele comprou, do material escolar, ele precisa pagar a pensão. O pai e o filho têm, que ela iria se mudar para os Estados Unidos e ela deixaria o filho com o pai. Então ela só não foi realmente porque estourou a pandemia, veio o lockdown, enfim, e ela realmente não tinha como ir, eles não tinham como ir, por isso não foram. Quando estourou a pandemia, o lockdown, etc, ela passou a morar com o então namorado dela, hoje marido, repetindo, né? Então ela foi morar com ele num apartamento de alto padrão, num bairro nobre aqui de Curitiba. Ela fazia parte do grupo de O Márcio não vai aparecer em minuto nenhum nessa história, né? risco, não sei exatamente o porquê, e o meu enteado também, porque ele teve câncer aos 10 meses de vida, e apesar dele estar 100% curado, graças a Deus, todo cuidado é pouco. Inclusive, foi totalmente desconexo e baixo ela usar a doença do meu enteado de uma forma totalmente tendenciosa no vídeo que ela postou. Mas enfim. Importante, meu enteado. Meu amor, essa criança deve pagar 5 mil reais de plano de saúde. Um mínimo que essa criança deve pagar, uns 3, 4 mil reais de plano de saúde. Você jura? Meu enteado nunca, jamais ficou sem plano de saúde. Jamais, jamais. O pai se negou a pagar o plano de saúde. Jamais o pai sugeriu tirar o plano de saúde. Jamais, jamais, jamais. Houveram atrasos. Mas jamais ele ficou sem o plano de saúde. Mas continuando. Em comum acordo, Houve atrasos. eles decidiram que o João ficaria em isolamento com ela. Pandemia foi difícil pra todo mundo, por aqui não foi diferente. Na época, meu marido trabalhava pro Bradesco e ele acabou perdendo o emprego. Eu segui trabalhando, eu sou formada em jornalismo e era assessora de imprensa da Polícia Civil do Paraná, onde eu trabalhei por 7 anos. Então a nossa renda ficou só a minha, né? Ficou a minha única renda. E com isso as coisas de fato foram apertando. Então sim, ele atrasou muitas vezes o pagamento do plano de saúde e outras despesas. Mas ele honrou com tudo. De um jeito ou de outro, foi honrado com tudo. Em trancos e barrancos, como era período pandêmico, não tinham, assim, muitas despesas, né? Afinal de contas, ele estava isolado, todo mundo estava isolado. Ah, é? Como era período pandêmico, não teve muita despesa. Meu amor, aonde que eu tive que pagar muita conta durante a pandemia? Então, mas com tudo que tinha, enfim, tudo que era requerido por ela, aos trancos e barrancos, foi honrado, foi A pago, única foi despesa que você não pagava é transporte público, o máximo, que o resto chegava todo mês. tudo feito certinho. E parecia estar tudo bem. Estava tudo bem. Estava todo mundo feliz, maior paz. Ela pra lá, a gente pra cá, tudo certo. Até eu começar a trabalhar na internet e ganhar dinheiro. Ela fala isso como se fosse um absurdo, né? Até começar a trabalhar na internet e ganhar dinheiro. E aí por acaso ela falou, bitch, but I have my money. Ora, um parênteses em toda essa história, um ponto importante, de utilidade pública. Ai, meu Deus, lá vem um parênteses, não. Essa história toda é um parênteses, amor. Eu sou formada em jornalismo, com especialização em marketing digital. Ou seja, eu sou especialista em marketing digital e eu vou explicar para vocês o que é marketing digital, como funciona de fato. Marketing digital é uma vertente da publicidade. Então é um conjunto de ações estratégicas utilizadas no meio online para atrair leads, clientes, pro nosso negócio. Sabe aquele outdoor que você vê na rua? Aquilo é marketing. Sabe o anúncio pago, patrocinado que aparece para você? Isso é marketing digital. Todas as pessoas que usam as redes sociais, a internet, plataformas digitais, enfim, qualquer meio digital para promover um serviço, um produto, uma loja, enfim, qualquer coisa, está usando do marketing digital para promover algo, certo? Em 2021, Não, mas tudo bem. eu abri mão do meu cargo público, que eu tinha na Polícia Civil, que eu já contei pra vocês, para começar a trabalhar na internet. Eu vendia produtos no nicho da beleza, como cursos de automaquiagem, Ela vai se autopromover. Meu Deus do céu, eu sabia que o parênteses era o reclame publicitário. design de sobrancelha, maquiagem profissional, enfim, essas coisas, utilizando estratégias de marketing. Esses produtos não eram meus, então eu não tinha o trabalho de criar, desenvolver, enfim, um produto, gravar e tudo mais. Então eu era afiliada a esses produtos e eu ganhava uma comissão pela venda deles.
como a gente precisava dar uma turbinada na nossa renda na época. Então, eu vi nisso a oportunidade, assim, da gente, de fato, conseguir uma renda extra, uma renda a mais. Eu tinha uma esperança, assim, de conseguir uns R$1.500, R$2.000 com isso. Eu já entendi um pouco sobre marketing e me aprofundei, né, nesse momento. Então, de fato, no meu primeiro mês trabalhando com isso, eu faturei R$3.200, que era equivalente ao meu salário lá da Polícia Civil. E eu já tava com vontade de abandonar essa vida, né, esse trabalho, porque afinal de contas eu era jornalista da polícia. Então o que acontece? Só uma coisa que vocês não sabem, né? Ela faturou R$3.200, que era o salário da polícia, só que no marketing digital pular anúncio. Comentário aqui no chat, pula o anúncio. Essa galera que vende essas cifras milagrosas na internet, nossa, faturei R$10.000. Eles não te contam uma coisa, que dos R$10.000 que eles faturam, uns R$6.000 mais ou menos, eles gastam de anúncio pra tentar impulsionar o negócio. Então assim, no final das contas, dos 10 mil que a pessoa fatura, ela gastou tanto dinheiro pra conseguir esses 10 mil que sobrou 1.000. E esse 1.000 ela vai ter que botar no mês seguinte pra ver se ela ganha mais 10 mil. É tudo história. Jornal e polícia nunca param. Eu trabalhava muito, 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 muito. E eu tava com vontade de estar mais presente ali na rotina da minha filha, na vida da minha filha. Quando foi pandemia, que a gente trabalhou no home office, eu via a importância, né? Então eu consegui ficar muito perto dela. E eu via a importância de estar perto dela. Então eu pensei, poxa, eu consegui fazer isso, trabalhando ainda, né? No meio da loucura. Claro que eu quase não dormi, mas consegui. Quem sabe eu não consigo fazer isso de casa, né? Vou investir meu tempo nisso. Então, de fato, eu pedi a exoneração do meu cargo e comecei a trabalhar como afiliada. E a pensão? Ele pagou? O que tem a ver essa porra, meu Deus? Ela tá aproveitando que ela sabe que vai bombar. Não bombou muito não, né? 6.000 views. Nesse primeiro momento, né? Na internet. Quanto mais eu estudava, quanto mais eu testava, mais resultados eu tinha. E eu comecei a compartilhar essa minha rotina, né? Na internet, comecei a falar sobre eu ter largado, porque é o motivo. Eu comecei a me conectar com muitas mães. Muitas mães também tinham vontade de trabalhar, né? Mas consegui ficar perto dos filhos. Então começaram a surgir muitas perguntas de como eu tinha conseguido, como eu tinha feito, porque, de fato, sim, muitas pessoas já tinham tentado e não tinham tido resultado. E sabe quem é que perguntou? Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. É a vara de família. E eu comecei a compartilhar um pouco ali da minha trajetória, do que eu fazia, de como eu fazia. Então eu passei sim a ensiná-las a fazer o mesmo do que eu. Só que para eu fazer o mesmo, né, para eu ensiná-las a fazer o mesmo, eu tinha que continuar fazendo. Então eu continuei tendo resultados. E eu precisava provar que aquilo dava certo, por isso eu expunha tanto meus resultados. Isso me tornou uma das melhores afiliadas do Brasil. Adorei. Eu precisava provar que eu dava muito certo, então eu botava meus resultados. Mas não é exatamente isso que ela está falando, demônia? Eu passei a representar um infoproduto número 1 também do Brasil, no nicho de renda extra. Enfim, eu fui seguindo com um trabalho muito honesto, muito digno, sem enganar ninguém, sem prejudicar ninguém. Fui seguindo fazendo meu trabalho. Meu marido não trabalhava comigo porque ele não gosta de redes sociais assim como eu gosto. Ele não gosta de se expor, ele não tem, sabe? Ele não gosta de gravar stories, ele não gosta de estar aqui. Então, assim, não tinha como eu encaixar ele nesse trabalho, porque esse trabalho, ele é exclusivamente assim, ó. É gravar story, é mostrar rotina, compartilhar o dia, compartilhar o trabalho. Então, não tinha o que ele fazer. Não cabia, sabe? O que ele me ajudava era me dando muito suporte e apoio. Dona então, Adelaide, que isso? Às vezes que eu precisava trabalhar até mais tarde, então ele dava conta da nossa filha sozinho. Que a senhora tá às vezes que eu precisava dar aula. Calma! Às vezes que eu precisava ficar em... E a vida, que a outra parte fala que a gente ostentava, é a gente ter saído de um quarto que a gente morava de favor na casa dos meus pais e ter alugado um sobrado maior, grande, onde a gente conseguiu, inclusive, fazer um quarto pro meu enteado, que era uma coisa muito importante pra gente. O nosso desejo era que ele tivesse um quarto, que ele tivesse um canto dele, que ele se sentisse, né, pertencente à nossa família. A nossa casa sempre foi assim. Então a gente ficou muito feliz em poder mudar pra uma casa maior, dar um quarto pra ele, dar uma estrutura pra ele. Além disso, também trocamos o nosso carro popular quitado por um Jeep Renegade financiamos um Jeep, que era o meu sonho ter esse carro, enfim, surgiu a oportunidade e trocamos. Então, assim, uma vida normal, de muita liberdade, muito lazer, muito conforto, lazer com as crianças, inclusive, mas nada além disso. Inclusive, pode pesquisar por onde quiser se houve algum momento de ostentação, de, enfim, viagem internacional, aquelas coisas, assim, nunca houve isso, nunca, nunca, nunca. E se houvesse, pode ter certeza absoluta que o meu enteado seria incluso em tudo. A única viagem que fizemos sozinhos foi pra comemorar o nosso aniversário de casamento, que foi eu e ele, uma viagem de casal. Então a gente saiu de uma vida de perrengue pra uma vida mais tranquila, graças a Deus, com muita batalha. Mas era a nossa vida, a gente tava bem feliz com isso. Em algum momento, isso tudo começou a incomodar a outra parte. Por quê? Não sei também. O João estudava numa escola central. Isso quer dizer o quê? Que ficava na metade do caminho da casa do E a pensão? Ele já pagou? Pagou com o Jeep Renegade? pai e na metade do caminho da casa da mãe. Nessa escola, o João tinha 100% de bolsa. Em um momento, a outra parte decidiu, que o João iria mudar de escola para uma casa que fica a 5 minutos da casa dela e do outro lado da nossa. Não foi.
a casa. Não. E com isso ele também perdeu. Não tá funcionando. Ou será que é a mãe que tá pouco a pouco criando um cenário para que pareça que o pai está excluindo o filho? Ah, eu nunca me senti tão bem de ver o fim. É o nosso sentimento. Fim. Para que pareça que o pai está abandonando o filho. Importante falar que a outra parte alega que ela tem um bom padrão de vida. E de fato ela tem. E que R$900 seria irrelevante para ela conseguir manter o padrão para o filho. Chegamos na parte da pensão, gente. Foi duro, foi difícil chegar até aqui. Mas parece que veio aí. Mas por que será que ela pediu justiça gratuita no processo? Por que será que ela tentou usufruir de um benefício do governo para pessoas que realmente não têm recurso? Pedido esse que também foi negado. Outra coisa curiosa que ela fala é que a gente ostenta uma vida de luxo, mas na audiência conciliatória ela comunicou de 4 viagens que ela já tinha marcada para fazer o alinhamento das datas. E uma dessas viagens era para Porto Seguro, de avião, para um hotel all inclusive. E aí a gente vê o... Foda-se, ela pode viajar até pro caralho de asa. Ela pode ir pro Japão e voltar. Isso não tira a responsabilidade da pensão. O fato dele viajar é importante. A dela não. Porque se ela for pra Disney e converter a pensão em dólar, dá pra comprar até um sorvete do Mickey. O quanto essa mãe tá passando necessidade com o filho, né? O quanto tá faltando. Ela também diz que ela não pode trabalhar por conta de uma doença chamada fibromialgia. Mas ela pode fazer jiu-jitsu, ela pode jogar futebol toda semana, ela pode jogar de tênis, ela pode praticar N esportes. Quando seria mais digno falar que não trabalha porque não é fã do trabalho. Ou porque tudo bem, porque o marido sustenta. Ok, tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas é mais bonito do que ficar atacando o trabalho de outras pessoas. Vocês não acham? E assim, a outra parte fala que... Atacando o trabalho de quem, amor? Ela tá até te dando um crédito, dizendo que tu é rica, que tu é bem-sucedida na tua profissão. Que o filho do primeiro e do segundo casamento devem, né, ter padrões de vida semelhantes, iguais. O que eles têm, né? Um padrão de vida muito semelhante, muito parecido. Eu concordo com isso, inclusive. Mas é importante falar que aqui, no caso da minha filha, a mãe e o pai dela trabalham. Então, a mãe e o pai dela somam, né, a renda, somam o dinheiro. E daí? Inclusive, falando sobre isso de renda, aqui em casa sempre ficou muito estipulado que as responsabilidades financeiras que o meu marido tem com o filho do primeiro casamento são 100% dele. Então, ele arca com todas as responsabilidades financeiras do filho do primeiro casamento, de acordo com o que ele pode. A gente é casado sim, mas cada um tem o seu dinheiro. Então, pra você, se vocês decidiram isso na casa de vocês, legal, que bom que cada um tem seu dinheiro. Pra justiça funciona um pouco diferente. Pra justiça é mais assim, ó, toque, toque, toque. Quem é? O juiz enfim na vara no teu rabo. E o que sobra, o que eu tenho a mais na minha conta, é meu. Eu faço o que eu quiser com esse dinheiro. Não. E se eu quiser, sei lá, proporcionar algo específico para a minha filha, com esse dinheiro a mais que eu tenho, eu vou fazer. E caso a mãe do meu enteado queira fazer o mesmo, então ela precisa trabalhar para que sobre o mesmo na conta dela. Não. Porque eu somo aqui a mesma coisa com o meu marido, a mesma coisa que ele oferece lá para o filho dele, ele oferece aqui para a minha filha. Só que aqui a minha filha conta também com a minha renda. O filho é do pai e da mãe. Então as responsabilidades financeiras dele, todas as responsabilidades afetivas, amorosas, enfim, eu contribuo, eu faço a minha parte. Mas as financeiras é do pai e da mãe, uma responsabilidade do pai e da mãe. Aqui eu tenho a minha responsabilidade com as minhas filhas, a que tá na barriga, e aqui eu tenho. E ele tem com as nossas filhas e com o filho dele. Certo? Meu amor, hoje em dia na justiça, se tu processa uma empresa, direito trabalhista, a empresa não tem como pagar, o sócio não tem como pagar, eles vão até no faxineiro da empresa pra tirar, pra pagar a pessoa. Vai até na pessoa que em 1970 caiu e esbarrou na frente da porta da empresa. Você entende? Aí tu acha que você, casada, não vai, né, ter que ajudar teu marido? Por fim, eu não me casei com um devedor de pensão. Eu nunca vi meu marido negar uma bala pro filho dele. Eu nunca vi meu marido negar de buscar, de conviver, nada. Eu casei com um homem honesto, com um homem íntegro, com um homem família. Eu quis ter filhos com meu marido justamente por ver o quão bom pai ele é. Conhecer o caráter dele como homem. Eu tenho uma, vou ter mais uma, e se Deus quiser, terei mais filhos com ele. Porque eu admiro muito o pai que ele é. Se tem uma coisa que eu me Amiga, chega. Já foi 2, já? orgulho nessa vida é de ter dado esse pai para as minhas filhas. Por último e não menos importante, genitoras, haters e afins recolham provas de que eu adultero prints de internet
Recolham provas de que eu trabalho com Ela nunca falou que você adultera, Prince. propaganda enganosa. Recolham provas de que eu engano pessoas, que eu aplico golpes em pessoas Também não foi isso que ela falou. e de todas as inverdades ditas a meu respeito. Porque a internet não é terra sem lei. E calúnia e difamação é crime. Beijo pra quem assistiu até aqui. E encerramos o assunto. Arrasou. Então, deixa eu fazer um disclaimer aqui. A gente tá aqui comentando porque a gente é fofoqueira. Eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo. Eu sei quem tá falando a verdade? Não sei. Tô aqui julgando especificamente as falas dela. Mas, se o marido paga a pensão em espécie e a outra diz depois que não pagou e bota na justiça, aí é com eles, aí eu não sei. Mas, tomara que essa criança seja muito feliz. Meu Deus, um vídeo inteiro sobre pensão. Sejam felizes, viu? Arrasa no seu trabalho. E fala pro seu marido pagar a pensão, por favor. Beijo.